14 protagonistas capítulo 43. Autor, Backstage. Esse capítulo veio de novelfull.net. Por favor confira o site e link na descrição. Celeste ficou incomodada com a proposta repentina de Arém. Era comum os fortes darem lições aos fracos nos duelos de esgrima, mesmo que seja um mestre e instrutor de outra família. E, claro, está tudo bem em recusar. Ela era a filha mais velha da família Constantini, e ele é o mestre e instrutor da filha mais velha da família Okamoto, então não era comum dar aulas. Porém, de certa forma, seria rude recusar. Não é desrespeito, e Celeste não queria aceitar essa luta. O que papai faria? Ela pensou brevemente sobre isso. Se o pai dela, que era Rank D, enfrentasse um caçador S que obviamente está tentando descontar sua raiva ensinando-lhe uma lição, ele teria aceitado. Se há algo que você pode aprender, resista e aprenda. Esse era o lema de Salvatore Constantini, e ele foi condenado ao ostracismo por outros espadachins. Claro, a realidade é que outros mantiveram suas bocas fechadas desde que Salvatore se tornou um SS. De qualquer forma, provou que seu método era melhor do que qualquer outro. No entanto, isso só é possível porque é o pai dela. Ela era bastante orgulhosa, mas não queria aceitar essa briga óbvia, então iria recusar. Celeste. E o Seudão disse da seção do Constantini e se aproximou dela. Vá em frente e aceite. Será um bom aprendizado. Depois de hesitar por um momento, Celeste assentiu. Desde que ela começou a aprender esgrima com Seudão, tem estado atenta às suas palavras. Sorrindo para Arém, seu instrutor falou. Bem, já que ela é minha aluna, eu gostaria de dar algumas dicas durante o duelo. Isso não será um problema, certo? Faça o que quiser. Arém endureceu sua expressão assim que o viu. Seudão chamou Celeste, então sussurrou algo em seu ouvido. Logo, ela inclinou a cabeça depois de ouvir suas instruções. Isso é realmente possível. MHM. Apenas confie em mim. As instruções foram tão simples que eram bastante duvidosas. Basta bater quando ouvir bata, esquivar quando ouvir desvie, e bloquear quando ouvir bloqueie. O adversário em Rank S não tem como ser tão simples, não é? No entanto, Celeste ainda sentiu. Vou tentar. Além disso, desista depois de um tempo adequado. Com certeza. Celeste puxou sua espada e parou diante de Arém. Ambos são super-humanos vestindo uniformes revestidos de éter, então não haverá grandes ferimentos e, na verdade, é porque eles usarão espadas não letais. Ah, o que é isso? Arém quer ensinar uma lição à filha mais velha dos Constantini. Ele está realmente tentando ensiná-la? Tornou-se um tema quente e chamou a atenção de todos porque era Celeste e o Rank S Arém. Então ele se arrependeu, embora tarde. Caramba! Por que pedi isso justamente para a filha mais velha da família Constantini? Ele havia perdido o raciocínio por raiva depois que Taylor disse que estava revoltado e Sanagi, a quem ensinou, perdeu. Algo feito em um acesso de raiva. Arém decidiu que depois de algumas trocas terminaria o embate. No entanto, o que fez em um ataque de raiva se tornou uma oportunidade para Seudão. Vou aproveitar esta oportunidade para me integrar com os mestres espadachins comuns. Pensando no quadro maior, o embate começou. Imediatamente, a biblioteca da feiticeira branca foi ativada, identificando os tipos de feitiços. Aprimorar força, B. Guia de mira, B. Aprimorar velocidade, C. Reduzir o atrito, C. Bolsa de ar, D. Explosão de chama, B. Projétil de chama, C. Um total de 7 tipos de magia. Embora a biblioteca da bruxa feiticeira tenha uma quantidade considerável de conhecimentos sobre magia, levou algum tempo para decifrar tudo completamente porque ainda é de baixa classificação. Progresso do craqueamento. 17% interferência agora é possível. Tung. Celeste, perturbada, ergueu a espada enquanto Arém chutava levemente o chão e a golpeava. Embora tenha treinado com ranks S no passado, ela não está no nível em que poderia lutar contra um Tung. Celeste foi levemente atingida na cabeça,
mas se recuperou rapidamente. Como ela está vestindo um uniforme de éter, não há problema, mesmo que seja cortada com uma espada de verdade. Ainda assim, não conseguiu parar o choque do impacto. Shang, Xin, Tung. Enquanto a espada de aranha estava balançando para sua cabeça, no meio disso ele apontava para o lado de seu corpo, e quando voltou a ser, foi atingida no peito. Embora Celeste tenha conseguido bloquear até agora, estava sem fôlego quando levantou sua espada novamente. Obviamente, eu não acho que posso pará-lo, mas... O instinto de um espadachim genial. O tipo de instinto de ser capaz de ler os padrões de uma espada esmagadoramente forte pouco a pouco apenas olhando para ela algumas vezes, e até mesmo retalhando. Se esta fosse uma batalha real, Celeste teria sido derrotada em um único golpe, mas como não era, ela conseguiu estudar a espada de seu oponente. Porém, estranhamente, sempre que tentava bloquear, a espada de Aren continuava escorregando. Como uma miragem, a trajetória se curvaria. Não foi apenas rápido. Havia uma técnica escondida atrás dele, e insondável para a atual Celeste. Uau! É realmente a esgrima do Sr. Aren. Ouvi dizer que até os caçadores Rank S não conseguem imitá-lo. Como as pessoas estavam explodindo de admiração, Seldon conseguiu identificar a verdadeira técnica por trás daquela estranha esgrima. É assim que o guia funciona? A técnica de distorcer o ataque com força para acertar o alvo. E como uma miragem, parecia que estava se dobrando. À primeira vista, parece uma boa técnica. No entanto, como um tipo de magia, usá-la com frequência sobrecarregará o corpo, resultando em seu esgotamento rápido de mana. Como era um rank S, ele não teve dificuldade em usá-lo. Então, e se Aren, que o estava usando, de repente o perdesse? Tentativa de interferência no artefato guia de mira. B. Tentativa de interferência no artefato aprimorar a velocidade. C. Só um segundo. A quantidade de tempo que os efeitos dos artefatos serão desativados por interferência. Mas isso foi o suficiente. Bloqueei! Gritou Seldon. Então Celeste instintivamente ergueu sua espada. Shang. Vírgula. Ela havia parado a espada de Aren. Talvez surpresa, Celeste arregalou os olhos e deu um passo para trás. Os arredores explodiram em exclamações enquanto ele parecia confuso. O quê? O que aconteceu com minha guia de mira? Aren. Sua habilidade real é rank B, e sua habilidade com a espada era decente o suficiente. Então, mesmo sem guia de mira ou aprimorar a velocidade, ele ainda seria capaz de atacar Celeste. O ataque foi bloqueado porque simplesmente confiou demais nos artefatos. É estranho. A espada desacelerou de repente. Celeste também notou a estranha mudança. Mas, sem lhe dar tempo para pensar, Aren correu para ela novamente. Então a mulher não teve escolha a não ser levantar a espada. Foi bom que um rank D tenha bloqueado com sucesso um S. No entanto, foi apenas um acaso. Aren e todos que estavam assistindo pensavam assim. Mas, os golpes continuaram. Desviar. Como um milagre, ela se esquivou da espada. Bloqueei. Shang. Ela havia bloqueado sua espada mais uma vez. A técnica invisível. Parecia que Celeste estava aprendendo lentamente. O quê? Ela é realmente rank D? Você não vê? Toda vez que seu mestre dava uma ordem, ela respondia com sucesso. Claramente, o duelo teria sido uma vitória esmagadora para Aren. Se ele confiasse apenas em sua habilidade rank B, Celeste teria perdido já que sua esgrima ainda não está no nível em que ela pode derrotar super-humanos 2 níveis acima dela. No entanto, essa era a fraqueza de Aren. Algo está errado. A habilidade de classificação BS, ele não entende por que está trocando. Sua espada continuou se movendo de lenta para rápida à medida que sua força enfraquecia e crescia. Mesmo a esgrima única de Aren com o uso de reduzir fricção para se movimentar não estava funcionando corretamente. Que diabos ele continuou tentando usar seus artefatos, mas continuava falhando. Então na abertura apareceu. Cabeça! Gritou Yous Seldon. Chic! A espada de Celeste raspou a bochecha de Aren. Urg! Muito levemente.
Com confiança, ela, um rank D, raspou a bochecha de Aren, um rank S. Não posso acreditar. O que diabos está acontecendo? Respirando pesadamente, Celeste desacelerou e deu um passo para trás. Ela perdeu o golpe por um fio de cabelo de distância. Se eu tivesse focado um pouco mais, poderia ter acertado. Aren arregalou os olhos enquanto esfregava a bochecha. O que é isso? Ele estava tão surpreso que não conseguiu controlar sua expressão. E o Seldon também ficou surpreso. Foi porque a esgrima de Celeste é excelente? Não, é porque a vantagem de Aren era grande. Isso é bastante vantajoso, não é? É apenas um segundo, mas depois que os artefatos foram desativados, Seldon adivinhou que a habilidade de Aren está em torno de BI, mas não importa. Porque ele acha que sua habilidade é maior do que realmente é quando os artefatos são desativados. Bolsa de ar, redução de atrito e assim por diante eram realmente magias muito raras. Bolsa de ar, que permite que alguém atire um pouco de ar, é uma magia de ataque de curto alcance, e reduzir fricção pode atrapalhar os movimentos de um alvo. Mas Aren estava usando a magia em si mesmo, atirando ar na direção oposta para ganhar impulso e reduzindo atritos sob os pés. Foi engenhoso usar os artefatos desse jeito. Seldon admite que tem sido muito complacente com a magia. Magia não é apenas a arte de lançar bolas de fogo ou invocar relâmpagos. Mesmo uma de baixo nível tem infinitas possibilidades dependendo de sua utilização. Simplesmente acendendo uma espada e balançando-a, ou disparando mísseis mágicos com a mão esquerda e empunhando uma espada com a direita. Isso era um mago? Não, não era. Na visão de Seldon, a verdadeira essência de um mago é usar tudo à sua disposição para levar a magia ao limite. Mesmo que a mira guiada e as magias de aprimoramento do corpo possam destruir o corpo, havia vários outros usos. Além disso, embora não esteja sendo usado atualmente porque é um duelo, bala de chama pode compensar a fraqueza de estar de perto, e explosão de chama pode ser usado como um ataque de longo alcance. Em outras palavras, Aren tem uma compreensão clara de sua fraqueza e maneiras de superá-las. Então, mesmo sem saber usar magia, era como um espadachim mágico. Este fato animou muito Seldon e ele achava que tinha aprendido uma coisa muito boa. Além disso, vou ter que desativar todos os artefatos que melhoram o corpo. Olhando mais de perto, eu tinha certeza. A condição de Aren era muito grave. Para ser honesto, é difícil desfazer o dano. Se ele tentar ativar mais artefatos, em vez de ser mutilado, pode viver uma vida miserável como um vegetal. De quem são esses artefatos? Todos os artefatos eram do mesmo tipo de magia. Ou seja, todos foram criados por uma pessoa. Não pode ser coincidência que até 7 deles sejam encontrados em Aren, e tudo isso é uma combinação perfeita para ele. Portanto, só pode haver uma conclusão. Pode haver outros magos além de mim neste mundo moderno. Enquanto Seldon estava preocupado com o pensamento, Aren cerrou os dentes. Caramba! Porque há um problema com o talismã de repente. Abandonando completamente os talismãs, ele fortaleceu seu corpo grosseiramente. Talismã? Esse homem não precisa depender disso. Com seu talento, estava determinado a acertar Celeste. Desisto. Uma figura imponente. A espada que apontava para a cabeça de Celeste havia parado. Suando profusamente e com um grande sorriso no rosto, ela falou: Sênior, obrigado por sua ótima orientação. Protagonistas capítulo 44. O embate terminou com a derrota de Celeste. Um resultado muito esperado. Em primeiro lugar, o duelo era uma forma de o mestre dar lições. Mas ao invés de assistir o mestre que estava dando as aulas, no final, a atenção de todos estava em Celeste e Seldon. Um super-humano rank D quase venceu um rank S, e várias vezes até bloqueou ou evitou os ataques. Sob a orientação de um homem chamado Seldon. Qual era o significado por trás do que ele disse durante a luta? Não importa. O importante é que a esgrima ensinada por Seldon foi eficaz contra uma pessoa mais forte do que ela em habilidade física. Caramba!
Aren estava sentado calmamente em um canto de um restaurante, bebendo vinho. Depois de cada duelo de esgrima, sempre havia uma festa, e este ano, todos os mestres estavam reunidos em um restaurante no JS Hotel, que foi construído há menos de 3 anos. Enquanto isso, Io Seldon e Taylor desapareceram, dizendo que tinham um lugar para estar, então Aren não precisa mais vê-los, embora ainda estivesse de mau humor. Ele sabe. O fato de os mestres terem se aproximado de Seldon para dar presentes ou trocar contatos após o duelo porque viram as possibilidades. Mas isso não era importante agora. O que há de errado com os talismãs? 4 dos talismãs estão bem. No entanto, o problema era o talismã da força, velocidade e guia de mira. Estes não estão funcionando corretamente há algum tempo. Não importa o quão útil bolsa de ar e reduzir o atrito sejam para Aren, sua força física é apenas B na melhor das hipóteses. Caramba! Que momento ruim para os talismãs pararem de funcionar. Vou ter que fazer uma ligação novamente. Com esse pensamento, Aren agarrou seu pulso. Desde um tempo atrás, a dor voltou a aparecer. Os sintomas começaram há vários anos, então frequentemente tomava analgésicos, mas a dor se intensificava quando os talismãs eram desativados. É como se ela, que havia sido contida, estivesse explodindo. Com suor frio no rosto, ele massageou o pulso. De repente, brum, o quê? O prédio do hotel tremeu. Uau! Uau! Um portão anormal apareceu. Um portão anormal apareceu. Cidadãos, por favor, sigam imediatamente o procedimento de evacuação. O que é isso? Numa hora dessas. Isso não acontece com frequência hoje em dia, mas era uma ocorrência normal no passado. Os portões e masmorras usuais são previstos pelo único vidente na Terra, mas agora, um portão apareceu inesperadamente. O portão foi identificado como Rankar, e a localização é na cobertura do JS Hotel. A unidade de suporte de emergência está a caminho. Então os cidadãos nas proximidades, por favor, mantenham a calma e evacuem. Que loucura! É no telhado deste prédio. Vamos todos evacuar. Como as pessoas começaram a se mover apressadamente, Aren também se levantou. Suprimir o portão Rank é muito difícil para ele, pois não sabe se seus talismãs funcionarão. No entanto, as pessoas ao seu redor não o deixaram em paz. Caçador Aren. Um oficial de meia-idade vestindo um terno e cerca de 4 ou 5 garçons correram em sua direção. Caçador Aren, se não se importa, pode bloquear o portão no telhado. Levará algum tempo até que o reforço chegue, então estou feliz por estar aqui conosco agora. Ah! O portão estava no telhado, mas certamente os monstros descerão, destruindo o prédio no processo. Vai demorar um pouco até que os reforços e outras unidades de emergência cheguem. Mas o Rank S, Aren, seria capaz de segurá-los. Felizmente, o caçador Aren está aqui. Isso é um alívio. No entanto, ele não foi capaz de responder. Por que isso está acontecendo? Porque não teve sorte. Por causa do mau tempo? Ele não sabe. Só que não é uma situação que ela poderia dizer não. É claro. Estou indo. Dizendo isso, cerrou o punho e se vestiu às pressas usando seu dispensador de éter portátil. Embora tenha menos defesa do que um traje de éter de 3º grau, é fácil de usar, portátil e é um dispositivo que custa bilhões de como um item nomeado. Com uma lâmina de éter de nível nomeado na mão também, Aren finalmente foi para o telhado, suas costas desaparecendo da vista de todos. Gloop. Já veio o som de monstros desenfreados destruindo tudo. Cheio de gritos. Ele acha que é das pessoas no telhado sendo atacadas pelos monstros. No entanto, não conseguiu avançar. Sem os talismãs, ele é no máximo rank B. É óbvio que ele vai morrer se tentar fazer algo assim. Isso é impossível. Não vou conseguir. Assim que abrir a porta, será o telhado. No entanto, Aren não conseguiu abri-la. É melhor perder a dignidade. Sim, vou fugir agora. Pensando assim, no momento em que se virou e tentou sair. Estamos aqui para ajudar também. O quê? Na frente dele,
Mestres espadachins, cada um equipado com um dispensador de éter, estavam de pé. Mais uma vez, esses mestres comuns. Ele não sabe onde conseguiram seus dispensadores de éter para tais emergências, mas este não era um portão com o qual uma pessoa comum poderia lidar. Pessoal, vocês não vão conseguir lidar com isso. É um abatedouro, nós sabemos, mas há pessoas inocentes morrendo. Embora não tenhamos superpoderes, vivemos pela espada toda a nossa vida. É possível repelir os monstros antes que os reforços cheguem. Dizendo isso, os mestres abriram a porta primeiro e saíram orgulhosos. Aren sorriu desanimado, depois baixou a cabeça. Suas habilidades físicas são obviamente o rank F. No entanto, os outros estavam tentando lutar contra um inimigo que é obviamente impossível para eles lidarem. De repente, ele se lembrou do que Taylor lhe dissera. Só porque ele é rank F, seu valor é apenas esse. Ele entendia o significado daquelas palavras agora. Como um rank B, ele estava prestes a fazer uma coisa tão horrível quando um portão apareceu na frente dele. Maciou Seldão sobreviveu no campo de batalha por 15 anos como um F. Aren levantou a cabeça novamente. Incluindo seu pulso, seu corpo inteiro dói, e seus talismãs não estavam funcionando direito. No entanto, ele ainda era um caçador. Porra! Que desgraça de dia! Dizendo isso, Aren bateu na porta que dava para o telhado. Embora sua habilidade tenha enfraquecido, o olhar em seus olhos mostrou que ele é mais S agora do que nunca. Próximo dia. Acordando com uma dor de cabeça alucinante, virei minha cabeça para o peso repentino que senti no meu braço. Taylor, com um cobertor sobre ela, estava dormindo com seus braços firmemente em volta dos meus. Porque bebemos muito ontem à noite, estávamos em péssimas condições. Verificando meu telefone, havia ligações de alguns caçadores, bem como dos mestres. Era principalmente sobre pegar uma refeição da próxima vez. Legion Seok, você tem tempo para uma refeição da próxima vez? Houve também uma ligação dele. Não sei por que esse sujeito está tão interessado em mim. Mesmo antes de eu ir para casa ontem, ele me convidou para um churrasco coreano, mas recusei. Celeste, muito obrigado por ontem, por enquanto, respondi. E o Seldão, bom trabalho, eu também me beneficiei muito, então foi um ganho de mão dupla. Esconder-se atrás da família Constantini deve impedir a hostilidade de fazer alguma coisa comigo por um tempo. Talvez, por enquanto, eu fique até poder construir minha própria pequena força. Depois de puxar os braços de Taylor para longe, rastejei até minha velha TV para ligar o noticiário. Era apenas um hábito. O hábito de ligar o noticiário ou talk shows de manhã para preencher a casa com barulho. Últimas notícias. Um portão rank anormal apareceu no telhado do JS Hotel por volta das 19 horas. Ontem à noite, se for o JS Hotel, com certeza onde os mestres estavam. Fiquei interessado, e tornou-se mais intrigante quanto mais eu ouvia, graças aos esforços do mestre espadachim e de um caçador S no local trabalhando juntos para bloquear o portão, bem como os reforços chegando a tempo. Não houve vítimas. O caçador de rank S, Aren, disse que sem a ajuda dos mestres, ele não teria sido capaz de salvar os civis tão perfeitamente. Aren não era o tipo de cara para fazer isso. Ele mudou de ideia. Isso me surpreende. De qualquer forma, poderia ter sido desastroso. A condição de Aren é muito séria, e eu desativei seus artefatos, mas nunca pensei que um portão apareceria lá. No entanto, mesmo que ele tenha sido capaz de ativar adequadamente os artefatos, não está claro se poderá usar sua magia. Seu corpo já estava sobrecarregado com artefatos naquele dia. Se tivesse usado mais com aquele corpo quebrado, algo ruim poderia ter acontecido. Ei! Você quer ramen? O que ela está falando? A ressaca parece ser tão ruim que ela não consegue nem falar direito. Caminhei levemente até a pia. Planejo preparar ramen para o café da manhã e em seguida, entrar em contato com o retornado dimensional que conheci para descobrir mais sobre Murin durante o almoço. Por último,
Terei que fazer alguma pesquisa sobre magia à tarde. Eu tinha aprendido muito com Arém. No entanto, assim que tive esses pensamentos, a planta em meu inventário de repente gemeu. Bruxa. Bruxa, o quê? Rapidamente tirei o vaso de flores do meu inventário e vi que estava enrugado e tremendo. Isso dói. Vírgula, isso dói. MHM. Estou cansado. Vírgula, parando para pensar sobre isso, o vaso de flores em si é limitado. Afinal, este é o mundo moderno. Então não tive escolha a não ser criar um ambiente temporário usando cristais de éter e material de outros mundos. Devo tomar as devidas providências. Caramba! O que devo fazer? A biblioteca da feiticeira branca simplesmente escrevia ambiente desejável, não dizia o que fazer se uma situação como essa acontecesse. A biblioteca é apenas uma habilidade de pesquisa. No entanto, a interface, conhecedora desta área, respondeu-me rapidamente. Movo para um ambiente rico em magia para que o espírito possa respirar. O contato com qualquer material bom para o espírito pode melhorar sua saúde. Essas são boas ideias. Bom, mas é uma verdadeira dor de cabeça com todo o trabalho que precisa ser feito na Terra. Regressores dimensionais, magos desconhecidos que podem existir na Terra e a criação de minha própria esgrima que atraiu mestres. Por enquanto, todas essas coisas são estáveis, mas, eventualmente, precisarei de força. E para ganhar força, tenho que caçar protagonistas como o que venho fazendo. Quão ruim é isso? Muito. Em primeiro lugar, a flor espiritual de prata é de outro mundo. Não é adequada em um ambiente moderno, então mesmo que eu a esconda no meu inventário o máximo possível, no final, ela tem seus limites. Não sei se a flor pode desabrochar e se tornar um espírito, pois ainda é muito frágil para sobreviver. Dê-me a lista de missões. Tomando uma cura para a ressaca, equipei meu dispensador de éter enquanto fervia água para o ramen. Como esperado, quando verifiquei a lista, várias missões apareceram. Vamos pensar sobre isso. Onde quer que seja, um lugar relacionado à magia deve ser o melhor se eu quiser obter bons materiais para os espíritos. Não escolha mundos do tipo humano. Mundos que possuem raças contrárias ao senso comum podem proporcionar um ambiente melhor para os espíritos. O que você quer dizer? Até agora, a maioria dos mundos que você visitou eram semelhantes à Terra. Mas lembre-se, existem muitos mundos que não são. Ou seja, existem mundos com ambientes diferentes do da Terra. 1. Certamente tal mundo terá muito mais coisas interessantes do que um mundo de magos comuns. Estou sufocando. Me salve. Mantenha-se firme. Estou procurando um bom lugar agora. Morrendo. Você não vai morrer. Você vai morrer em vez de mim. Por que você está falando isso? Enquanto eu procurava por um mundo relevante na lista de missões dos mundos do sistema, um se destacou para mim. Era o mundo de um protagonista de nível 61. Número da Alfairi sublinhando não sublinhando sonha número fantasia número sonho número estratégico número quebrado número amor sublinhado proibido. As hashtags eram estranhas. Sonho, amor proibido, estratégico e fraturado. Em primeiro lugar, é bastante difícil entender as hashtags do sistema. Logo, peguei meu telefone e mudei o status do meu Messenger. Eu vou sair hoje, então não vou entrar em contato. Foi conveniente fazer isso porque ainda há muitas coisas para conversar com outras pessoas. Taylor. Como um pouco de ramen. Estou saindo por um tempo. De repente, ela se levantou, rastejou e agarrou ao meu braço. Então, você está indo para um lugar estranho? Disse Taylor, com os olhos bem abertos. Conhecendo-a há 15 anos, esse tom, posso dizer que ela está apenas meio acordada. É urgente. Você realmente tem que ir? Sim. Ok. Ouvindo minha resposta, Taylor se recostou no chão. De alguma forma, estou preocupado. Um sentimento tão estranho parecia estranho para mim. Coloquei o ramen ao lado dela, depois falei com a interface. Vamos lá. Viajando para a Ilha dos Sonhos. O mundo do protagonista do nível 61, Aniel. De Protagonistas capítulo 45. Ilha dos Sonhos.
lar das fadas do amanhecer. Esta ilha não vê muita luz do sol. Isso ocorre porque o planeta roxo, Eliaun, que cobria metade do céu, também bloqueou o sol. Portanto, havia apenas cerca de 3 horas de sol durante o dia. As 18 horas restantes eram o crepúsculo sombrio antes do amanhecer. Estranhamente, embora o planeta Eliaun tenha bloqueado o sol, metade da luz foi capaz de passar pela Ilha dos Sonhos. Assim, o mundo ficou tingido de roxo durante todo o amanhecer. O céu estava roxo, as nuvens estavam roxas, tudo estava roxo. O mundo roxo é como uma ilusão, um sonho. Pode ser por isso que essa ilha é chamada de Ilha dos Sonhos. Era também uma ilha flutuante. Mas como as fadas nunca desceram a ilha, elas não têm ideia de que existe outro mundo fora de lá. Assim como um sonho, eles viviam em seu próprio mundo. A noite na Floresta dos Sonhos é de cerca de 3 horas. Mas não estava muito escuro a esta hora porque os espíritos que estavam escondidos no subsolo surgiram um a um para iluminar este mundo. As fadas do amanhecer, virando a cabeça, viram os espíritos coloridos e lindos brilhando como vagalumes, e por isso não precisaram se preocupar em se perder na Ilha dos Sonhos. Fadas do amanhecer não sonham porque a vida deles é como um sonho. Lindo. A segunda princesa da tribo do amanhecer, Marilyn, sempre escalava a montanha mais alta no lado leste da Ilha dos Sonhos ao nascer do sol. É porque daqui ela podia ver vagamente o mar sob a ilha que se diz existir nas lendas. Um mundo inteiro coberto de água. Parecia fantástico só de pensar nisso. Quando outras fadas do amanhecer se contentavam em viver o felizes dia após dia, ela não sentia felicidade em relação a tal vida. Apenas, o mar. Olhar para ele era a única coisa que trazia felicidade a Marilyn. Depois de olhar para lá por um longo tempo, antes que percebesse, o sol havia nascido. Agora quando o mundo inteiro fica azul. O céu estava azul, e o mundo de água ao longe também estava azul. Neste mundo cheio de roxo, Marilyn adorava a cor azul. Enquanto apreciava a vista, ela se perdeu no momento. O vento começou a balançar. Imediatamente, Marilyn se escondeu debaixo de uma árvore e a planta se moveu sozinha para cobrir seu corpo. Os animais que corriam se esconderam no chão, e os pássaros e espíritos que voavam no céu também desapareceram. Ui! Algo voou debaixo da ilha. Logo, ele deslizou pela Ilha dos Sonhos. Demônios do vento. De repente, os demônios apareceram um dia no vento. Eles pareciam semelhantes às fadas do amanhecer. Pele clara com 10 dedos e pés. No entanto, ao contrário das fadas do amanhecer que têm orelhas pontudas, olhos roxos e cabelos roxos, eles tinham orelhas arredondadas, olhos castanhos e cabelos castanhos. Além disso, a engenhoca em forma de asa em suas costas era feita de madeira e papel, uma máquina que permitia que os demônios do vento voassem no céu. Um dispositivo muito perigoso que pode controlar o vento. Tais criaturas nascidas da natureza ousaram controlá-la. Do ponto de vista das fadas do amanhecer, a existência de tais máquinas é horrível, mas os demônios do vento são poderosos demais para elas fazerem algo a respeito. Espere, essa direção é. Marilyn engasgou quando viu a direção em que eles estavam indo. Não era lá que sua tribo morava. De jeito nenhum, uma coincidência. As residências das fadas do amanhecer são protegidas pela natureza, portanto, não são facilmente encontradas pelos olhos dos demônios do vento. Porque pode parecer uma árvore comum, rio rocha. Mas agora, eles não estão voando confiantes como se soubessem para onde estão indo. Eu tenho que avisar a tribo. Marilyn tocou apressadamente uma árvore. Todas as árvores da natureza que existem na Ilha dos Sonhos estão conectadas por uma única raiz, permitindo a comunicação em qualquer lugar. Então, as fadas do amanhecer o usam para entrar em contato de longe. Já faz 5 anos desde que os demônios do vento começaram a invadir a Ilha dos Sonhos. No entanto, as fadas ainda não foram capazes de responder a esse desastre. A noite chegou. Dura apenas cerca de 3 horas por dia, mas por ser um momento de abundância de energia, é o momento perfeito para uma cerimônia. Todas as fadas estavam reunidas na árvore do crepúsculo, que se erguia no céu,
enquanto se ajoelhavam e rezavam. Árvore do crepúsculo. Passado de geração em geração, disse que as primeiras fadas do amanhecer que desabrochavam de suas flores recebiam uma solução por esta árvore sempre que algo perigoso acontecia. No entanto, nos últimos 300 anos, a árvore do crepúsculo não respondeu aos seus chamados. Está sem energia? Está esgotada? Ou é porque elas desejaram muito, então a árvore parou de ouvir? Elas não sabem. Mas esta era a única coisa que as fadas podiam fazer. Os demônios são poderosos demais para lidarem. Então, como sempre, não tiveram escolha a não ser desejar. Muitas fadas morreram. Liderando a cerimônia como sacerdotisa está a segunda princesa, Marilyn, que dançava animadamente perto da árvore. Já se passaram 3 anos desde que a primeira princesa, Marilyn, entrou em reclusão. Desde então, a segunda princesa assumiu o papel de supervisionar as fadas do amanhecer. Elke. No meio da cerimônia, gritos irromperam de todos os lados. Ela havia avisado apressadamente que os demônios estavam invadindo, mas era tarde demais, pois muitas fadas morreram antes que pudessem se esconder. Como encontraram suas casas? Essa pergunta dominou a mente de Marilyn. Por favor. Mãe, por favor, guie-nos. A cerimônia de 3 horas de duração aumentou gradualmente, enquanto o som da música das fadas do amanhecer enchia a árvore do crepúsculo. De repente, no topo do altar dedicado à árvore, uma luz azul explodiu e algo apareceu. Instantaneamente, houve silêncio. Olhando para o altar, todas as fadas ficaram surpresas. Vendo algo com cabelo preto e olhos pretos aparecer diante deles, Marilyn recuou. Ah, diabo! Orelhas arredondadas, o símbolo do diabo. Quando ela se afastou com um olhar pálido, ela viu algo em seu peito. Flor espiritual de prata. Então, o homem de olhos negros também olhou para si mesmo. Não, para ser exato, em algum lugar entre o A. 2. 1. 0. Viagem concluída. Você se tornou um transeunte na Ilha dos Sonhos. Correção. Você se tornou o guia espiritual da Ilha dos Sonhos. Eu nunca fui tratado com a comida local em outro mundo antes. É o prato especial das nossas fadas do amanhecer, Baam Sevenei. Orelhas afiadas. Olhos e cabelos roxos. Aparência irritantemente bonita. Parece que este é um mundo de fadas. E só porque eu tenho a flor espiritual de prata e apareceu em um momento realmente incrível, fui tratado com extremo cuidado. Tive sorte. Ou você fez alguma coisa? De jeito nenhum. Não tenho a capacidade de interferir na trama do mundo. Bem, suponho que sim. Se ela pudesse interferir, teria matado os protagonistas sem precisar de mim em primeiro lugar. Só que, desta vez, pouco a pouco, senti que este mundo teria um começo melhor. Sério. Sempre selecionei cuidadosamente um mundo de acordo com a recomendação da interface, mas nunca soube qual teve um bom começo. Eu pensei que teria sido semelhante, não importa qual mundo eu escolhesse. Como seria bom se isso acontecesse sempre? É impossível. Foi possível desta vez porque senti uma forte conexão com o enredo. A conexão com o enredo é provavelmente a flor espiritual de prata que eu segurava em meus braços. Evidente por esses sujeitos que se autodenominam fadas da alvorada ou fadas do amanhecer ou o que quer que seja, pois não conseguiam tirar os olhos do vaso de flores sobre a mesa. Você está se sentindo melhor? Sim. Há mais alguma coisa que você precisa? Eu também quero uma bebida. A flor cobiçava o vinho das fadas na mesa. Você ainda está molhado atrás das orelhas. Eu não tenho orelhas. Parece estar em muito melhor forma agora que está falando bobagem. A prova de que este é um ambiente perfeito. Também pedi às fadas que me trouxessem algo bom para o espírito, e elas me trouxeram o melhor solo que tinham. De muitas maneiras, foi a escolha certa a vir a este mundo. A propósito, este é um prato especial. Uma tigela grande estava na minha mesa, e dentro havia algum tipo de sopa aguada. Na verdade, este é um prato especial. Isso mesmo.
Misturar uma gota de mel que vem das roxas de azia uma vez por ano, o mel verde da borboleta Santatron e uma colher de mel do melão cama. Sim. Calma, eu vou comer. Sim. Quando a fada masculina na minha frente parou de falar, comi um pouco do mel e, surpreendentemente, está delicioso. Você sempre come essas coisas? É claro. Nós nunca comemos coisas vivas. Em comparação, os demônios são realmente bárbaros. Como? Eles cortam os animais com uma faca, os queimam com madeira, depois os comem. Ugh, só de pensar nisso é horrível. Ah, algo está errado. Não. É só que eu estou sofrendo de um dilema ético. As fadas disseram que nunca iriam prejudicar a natureza. Ou seja, elas nem comem salada. Sua dieta consistia apenas em mel. Curiosamente, o mel parece conter todos os nutrientes essenciais. Embora não seja um prato especial, acho que servirá como ração de combate. A fada masculina foi embora depois que eu comi uma quantidade moderada. O mel poderia encher meu estômago, então esvaziei a tigela, levantei e me aproximei da janela. Quando empurrei a divisória de madeira para abrir a janela, como se estivesse se movendo por conta própria, ela se abriu lentamente. Olhando para isso agora, todos os prédios que eu pensei que fossem esculpidos em madeira são na verdade árvores vivas, feitas para parecer prédios. Que loucura! Como isso é possível? Eu não podia acreditar que as árvores mudaram para a forma de edifícios. Quando olhei pela janela e vi a vila, senti que ia me apaixonar por ela, como um sonho. Esse mundo era lindo demais. Além da comparação com a terra. Um mundo roxo se estendendo pelo horizonte. Enxames de luzes cor-de-rosa balançando de perto. Uma cena bordada que não pode ser encontrada em nenhum lugar da terra. As fadas do amanhecer moviam-se livremente pelo ar e nas árvores, que são como suas formas de estradas da terra. Para me locomover, eu precisava de alguma ajuda do meu traje e habilidades. É uma sorte meu corpo ser flexível. Toc toc, posso entrar? Sim. Ouvindo minha resposta, a porta se abriu e uma mulher com cabelo roxo amarrado em um rabo de cavalo entrou. Essa mulher é a princesa, Marilyn, que me guiou outro dia. Olhando para mim, ela hesitou por um momento, então falou. Senhor guia, você sabe por que os chamamos? Não sei. Eu sei. Eu fingi saber. Sim. Como você sabe, estamos sendo ameaçados por demônios do vento. Apesar de muitas vezes mudarmos de residência e nos escondermos graças à ajuda da natureza, os demônios continuam nos encontrando. De acordo com a sua explicação, eles usam magia horrível. Quando o rugido aterrorizante ressoou, ela se lembra do mundo explodindo em chamas, já que muitos morreram por terem seus corpos perfurados apenas com um bastão apontado para eles. Uma magia horrível. Também não faço ideia de que magia seja essa. Morrer por ter uma vara apontada para você? Nunca ouvi falar de tal magia. Além disso, voando no céu. Mas essa parte não era realmente importante para mim. No final, esta é uma história, então eu só tenho que seguir o rio do destino e encontrar o protagonista. Eu tinha olhado todas as fadas do amanhecer, e nenhuma tinha a hashtag que eu procurava. Isso significa que o protagonista deve ser um dos demônios. Aqueles sujeitos. Você sabe onde eles estão agora? Se sim. Ao norte da Ilha dos Sonhos, em Sleeping Giant Rock Valley. Eles estão acampados lá. Ok, vamos lá. Se houver demônios, é melhor confirmar o quanto antes. As fadas usam um enorme pássaro chamado águia branca mame para viajar. Porque as águias tenjube não são leões, eu não sei, mas enfim, é um mundo de fadas. Depois que Marilyn se sentou na frente e eu atrás, o pássaro decolou lentamente. A hora atual é 18h30. Era para ser pôr do sol, mas já está amanhecendo aqui. Voando para o céu noturno sombrio, o mundo desapareceu lentamente. Então, eu só senti a sensação de sonhar. Um mundo mágico indescritível. Cachoeiras caíam do topo de dezenas de enormes falésias rochosas flutuando no céu, e entre elas havia trepadeiras entrelaçadas que se estendiam ao seu redor. Isso não é trabalho de ninguém. Simplesmente,
É um algo criado pela natureza para as fadas do amanhecer. Por um longo tempo, voamos no ar e por enormes penhascos, e antes que eu percebesse, passamos por um fluxo de luzes roxas. E a Via Láctea espiritual. Hoje é o último crepúsculo da temporada. Eu não disse nada. Ou para ser exato, eu não poderia. A águia voou muito silenciosamente, para evitar que os demônios descubram. Mas Marilyn devia estar nervosa, pois estava suando frio. Com razão. Apenas o pensamento de nós indo em direção à base dos demônios do vento que explodiram todas as suas casas. Não sei quão fortes são os demônios, mas escapar será possível. Finalmente, depois de algumas horas de voo, os vestígios do acampamento dos demônios apareceram. Poderia ser presumido pela fumaça crescente à distância. Porque fadas não usam fogo. Incêndio. De repente, tive um pressentimento. Quando chegamos ao acampamento dos demônios, meu pressentimento parecia ter atingido o alvo. Cabelos e olhos castanhos. Aparências semelhantes às fadas, mas orelhas arredondadas. A identidade dos demônios é clara como o dia. Humanos. Certo. Assim, a terrível magia de que falam as fadas da alvorada acaba por ser ciência. Qualquer um poderia ter adivinhado, mas eu não pensei muito. O gênero deste mundo não são humanos sendo invadidos, mas sim eles invadindo. 1. Além disso, os demônios, não, os humanos, tinham asas deltas e canhões de pólvora de aparência muito única em todo o acampamento, bem como o que parece ser rifles. Verificando-os, sorri levemente. As armas de fogo que eles têm são muito mais antigas que o meu equipamento. Isso, não vai ser mais fácil do que eu pensava? Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solém irmãs, solém irmãos.